Olha, leiam comigo, por favor, novamente os versículos 5, 6 e 7. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. À virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, à perseverança, a piedade, à piedade, a fraternidade, à fraternidade, ao amor. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou te dar aqui 7 elementos da vida cristã que isso precisa. Irmãos, vejam o que eu vou dizer a vocês. Se você é cristão, isso tem que aparecer na sua vida, entende? Pedro vai dizer que esses elementos da nossa vida, eles confirmam a nossa eleição, no versículo 10. Quer ter certeza de salvação? Então esses elementos precisam aparecer na sua vida. É lógico, é a primeira vez que eu estou ministrando isso dessa forma. Já falei isso de outras vezes, de outras maneiras, no caso, né? Eu poderia citar aqui, eu já preguei aqui em Gálatas 5, falando do fruto do Espírito. Também é um texto semelhante a este, entendeu? E existem outros textos semelhantes a estes, querido, onde a principal função desses textos é fazer com que nós nos olhemos o nosso próprio coração, a nossa maneira de viver a vida cristã, e nós nos enxerguemos como de fato nós somos. Se eu sou filho de Deus, essas características elas precisam se manifestarem na minha vida. Não estou dizendo, irmãos, que nós vamos vivenciar tudo isso na sua totalidade. Isso eu acho que não é esse o caminho, entende? Não acho que não é por aí, não. Mas o que eu estou dizendo é que estas coisas precisam aparecerem na nossa vida. Olha, eu preguei sobre a virtude a semana passada. Virtude, irmãos, virtude. Essa palavra, como eu disse semana passada, ela não se refere apenas a caráter ou virtudes, como nós conhecemos, né? Porque o que eu tenho para vocês aqui é uma lista de virtudes cristãs. Então não é virtude nesse sentido, entendeu? Apenas de excelência moral. Mas é virtude, no sentido de poder moral, de vigor moral, de energia moral. É algo que nos move, irmãos, a viver uma vida agradável ao Senhor, uma vida de santidade diante do Senhor. É uma vida que, se vivida, manifesta uma fé viva, uma fé vigorosa, repleta de energia. Entende? O Wisby chega a dizer o seguinte, olha, aí ele traz os conceitos, porque você vai para os comentaristas, primeiro ele diz o seguinte, olha, são 8 virtudes, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Mas o texto, se você pegar o texto, acrescente a fé. A fé é algo que nós já temos, que Deus já nos deu. Então a fé não é uma coisa que eu tenho que acrescentar, a fé Deus já me deu. Deus está exigindo isso de nós por causa daquilo que Ele já nos deu. E Ele fala lá de tudo aquilo que nós precisamos para viver a vida cristã, o Senhor nos deu, as suas promessas. Eu até creio que Pedro resume tudo isso chamando isso de fé. Acrescente à fé, ou seja, tudo aquilo que Deus já nos deu, acrescente a isso virtude. E quando você vai para os comentaristas, irmãos, há muitos conceitos, entendeu? Há muitas ideias. Quase todas elas ligando a questão do caráter, a uma vida de retidão mesmo, a uma vida de santidade. Olha o que o Wisby diz. O significado básico de virtude é excelência. Né? Para os filósofos gregos, significava o cumprimento de algo. Quando algo na natureza, olha só, quando algo na natureza cumpre seu propósito, tem-se virtude, né? Excelência moral. Aí ele vai dizer, a terra que produz as colheitas é excelente porque está cumprindo o seu propósito. O instrumento que funciona corretamente é excelente porque está fazendo o que deve. O cristão, ele completa, deve glorificar a Deus, pois tem a natureza de Deus dentro de si. Quando ele faz isso, demonstra excelência, pois está cumprindo o seu propósito na vida. Observe, a virtude aqui, na visão de Wisby, tem a ver com cumprir o propósito que Deus te deu. Quando você glorifica a Deus com a sua vida, você está manifestando virtude. Irmãos, é lógico que esses conceitos estão muito entrelaçados. Como é que eu glorifico a Deus? Não há como glorificar a Deus sem viver uma vida de santidade, entendeu? Não há como glorificar a Deus sem manifestar um caráter santo. Não há como. Não há como manifestar
poder moral sem que a minha vida não manifeste isso. Então, o cumprimento do propósito de Deus para a minha vida tem a ver com essa questão de caráter, tem a ver com essa questão de viver em santidade, de viver uma vida reta. Alguém disse também que virtude, acho que foi o MacArthur que diz, virtude significa elevar os padrões morais que ultrapassam dos pagãos. Novamente, vamos cair na questão de santidade, de caráter, entendeu? A nossa moralidade, o nosso padrão moral tem que ser acima de qualquer outra pessoa que não conheça Deus, né? E o próprio MacArthur diz que essa virtude cria em nós a imagem moral de Cristo. Ou seja, quando nós nos assemelhamos a Cristo, na maneira de viver a nossa vida, nós estamos manifestando virtude. É por isso que eu disse, querido, semana passada, que eu creio aqui que é possível definir virtude como uma espécie de paixão por Deus e pelas coisas de Deus. Porque paixão por Deus, ou amor como você queira, né? Por Deus e pelas coisas de Deus, nos fará viver esse estilo de vida santo, esse estilo de vida onde manifesta um caráter aprovado por Deus. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Eu sei que com todo mundo... Gente, é engraçado, né? Nós estamos aqui no Buriti, um lugarzinho pequenininho com 10 mil pessoas, mas a gente consegue alcançar o mundo inteiro com isso aqui. Sabiam disso? Quando eu estava na rádio, pregando na rádio, gente dos 5 continentes assistiam às ministrações na rádio. Impressionante, o alcance é uma coisa impressionante. Eu estou lá, tem gente dos Estados Unidos, tem gente lá do Oriente Médio acompanhando a rádio, online. É uma coisa assustadora. Aqui é a mesma coisa, irmãos. Talvez o alcance seja até maior, entendeu? Seja até maior no caso. Na página do Facebook, nós temos nas últimas ministrações, nós temos uma média, irmãos, de 300, 400 pessoas que estão acompanhando, que veem as mensagens. É incrível isso, né? Nós estamos aqui, num lugar pequenininho, mas tem gente do Brasil todo, gente de fora do Brasil que acompanha as ministrações. Por causa dessa facilidade, irmãos, de se alcançar as pessoas por meio das redes sociais, isso por um lado é uma bênção, porque Deus nos proporciona alcançar a gente de tantos lugares, mas ao mesmo tempo é um perigo. Porque qualquer um de nós pode pegar o seu celular e começar a ver pregações e pregações de pastores que não são tão confiáveis. E não é uma crítica à questão pastoral. É que, irmãos, a gente fala de virtude, de caráter, de santidade, de poder moral, de vigor moral, essa coisa toda, né? De ter um padrão elevado. Mas, infelizmente, o cristianismo vivido no Brasil, por causa das muitas igrejas que nós temos e por causa da falta de padrão moral estabelecido, é um cristianismo muito flácido, muito abrangente, qualquer um se encaixa. Eu venho dizendo o seguinte, irmãos, vou falar disso mais tarde, né? Quando a gente vai falando de piedade, é que as pessoas têm criado, irmãos, um Deus para si. E esse Deus que elas têm criado para si não se importa com a maneira como elas vivem. E porque há muitas pessoas que parecem não se importar, isso vai sendo fomentado no coração das pessoas. Então elas acham que podem ser cristão e viver a vida de qualquer forma. Está aqui, querido. Acrescentem à fé virtude. Primeira coisa, irmãos, virtude. Caráter santo. Santidade mesmo. Poder moral mesmo. Um estilo de vida, um padrão moral mais elevado do que qualquer outra pessoa possa ter. É isso que Deus quer de nós. Irmãos, veja, a virtude cria em nós a imagem moral de Jesus. Consegue imaginar? Então, o que o Senhor está dizendo, olha, isso é uma exigência de Deus para nós. Nós vamos chegar na parte, semana que vem, que Pedro vai dizer, se essas coisas não estão em vocês, então não há como ter segurança de salvação. Não há como ter segurança sobre eleição. Por quê?
porque aquilo que são os elementos que testemunham dessa salvação, dessa eleição, não estão em vocês. Então é muito importante, irmãos, que você entenda, eu preciso disso na minha vida. O que eu preciso, Deus já me deu. Ele já me deu a sua palavra, Ele me deu fé, Ele me deu as suas promessas. Tudo que eu preciso nós já ministramos. Deus nos deu para que a gente viva essas coisas. Então cabe a nós fazer um esforço, né? Trabalhar a nossa vida mesmo. Olha, irmãos, repetindo, concentrando todos os seus esforços, exige foco, exige esforço, exige sacrifício isso aqui, irmãos. Não dá para viver uma vida de virtude sem que você faça sacrifício, entende? É muito fácil hoje, irmãos, a gente ceder às tentações, mesmo que seja essa coisa da tentação virtual, né? É muito fácil a gente ceder. Novamente, está aí o celularzinho na mão, entendeu? Se você não tem controle sobre ele, você tem um mundo de imoralidade diante da sua presença, dos seus olhos. Paixão, irmãos, paixão. Paixão por Deus, que nos leva não só a viver essa moralidade, mas viver uma vida espiritual fervorosa, vigorosa, apaixonada mesmo. Primeira coisa que Deus quer de nós. A segunda coisa, conhecimento. Por causa disso, concentrando, irmãos, foco nessa palavra, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. E a virtude acrescente o conhecimento. Eu sei que essa palavra aparece aqui como gnosis, né? Conhecimento. Ou então uma outra palavra, epignosis, que significa conhecimento completo a respeito de Deus, né? Agora, eu sinceramente, querido, eu acredito que a gente não deveria pensar no conhecimento aqui, ou nesse conhecimento da mesma maneira que nós abordamos isso hoje. Conhecimento é a aquisição de saber, né? É instrução. Eu acho que não é nesse sentido. Eu não precisaria ser salvo para adquirir conhecimento nesse sentido, entendeu? Eu não precisaria de fé para adquirir conhecimento nesse sentido. Ah, não é esse o tipo de conhecimento que Paulo está falando. Também não é o tipo de conhecimento que leva o homem à fé, pois estas coisas nós já temos. Então, que conhecimento é esse? E aí, tanto o Hernando Dias Lopes, como o próprio Lloyd Jones diz, querido, que ele é um conhecimento prático, ou, como eles preferem chamar, de discernimento. Discernimento. Entendimento, esclarecimento. Olha, deixa eu tentar colocar para você da seguinte forma. Parece que esse, de fato, é o sentido. No tópico anterior, a gente falou sobre poder moral, uma fé viva, né? Que eu chamei isso de paixão por Deus. O desafio aqui, querido, é para que o cristão não viva acomodado em nenhum sentido, entendeu? Tanto moralmente como no sentido de ficar passivo em casa, sem querer fazer as coisas, sem querer se envolver, esperando alguma coisa que cair do céu nas suas mãos. Mas que esse cristão haja fervorosamente. Eu citei aqui vocês, eu não vou citar tudo de novo, irmãos, mas eu citei Pedro como exemplo de alguém, né, com essa energia viva, vigorosa, né, mas que lhe faltava discernimento, lhe faltava esse conhecimento prático, faltava a ele essa experiência, entende? Porque ele era muito impulsivo na sua vida, ele não pensava antes de agir, ele só agia, depois que ele agia, que ele ia pensar no que tinha feito. Eu citei aqui vários exemplos, aqui 3 exemplos de Pedro, irmãos, que eu não vou citar, porque senão vai demorar muito, eu preciso terminar essas virtudes hoje. Eu acredito que, provavelmente, Pedro, querido, quando ele fala de conhecimento e de virtude, ele esteja olhando para o seu próprio passado e se vendo, né? Aquele cara impulsivo, aquele cara apaixonado, isso ninguém pode tirar de Pedro, entendeu? Aquele cara apaixonado que está na linha de frente, mas um cara meio que sem discernimentos, que faz as coisas no impulso, que não pensa antes de agir. E eu queria chamar a sua atenção para essa realidade. Como essa virtude, esse conhecimento diz respeito, irmãos, a essa maneira de viver a vida cristã, é importante que a gente
não seja zeloso demais sem controle, sem discernimento, entendeu? Não é bom muito zelo sem discernimento. É perigoso, na verdade. Na verdade, a paixão ela pode levar a uma atividade excessiva, irmãos. Mas muita atividade sem discernimento, né, e sabedoria, ela pode ser perigosa e até mesmo improdutiva. Então, nós precisamos, eu trabalhei sobre isso em Filipenses, né? Nós precisamos ter discernimento, irmãos. Não só pessoas com poder moral, pessoas de fé viva, gente que está disposta a se doar realmente, a viver uma vida agradável ao Senhor e a fazer as coisas para o reino, mas precisamos ter esse discernimento, irmãos. Precisamos ter essa cautela naquilo que nós fazemos, na maneira como nós vivemos a nossa vida cristã, tá? Aí eu vou acrescentar uma coisa aqui, e aí eu sigo daqui agora, porque nós paramos aqui a semana passada. Domínio próprio. Ou, dependendo da sua tradução, temperança, é o que está aí, né? Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm à virtude o conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio. Olha, deixa eu te relembrar isso aqui, eu falei isso aqui semana passada, da classificação que o Lord Johnny faz dessas virtudes aqui, dessas 7 virtudes. Ele diz, irmãos, que o domínio próprio e a perseverança, elas estão dentro daquilo que ele chama das virtudes que tratam das nossas disposições interiores. Ele classifica isso quanto ao caráter dessas virtudes. Nós temos virtude e conhecimento. Depois, com relação a essa questão dessa disposição interior, que é esse cuidado pessoal que nós devemos ter. Aí ele vai falar de perseverança e vai falar também de domínio próprio e perseverança, né? Depois ele vai falar da nossa relação com as pessoas. Aí ele fala de piedade, fraternidade e amor. Bom, de acordo com o Strong, irmãos, a palavra grega aqui para domínio próprio é ekrateia. É esquisito até falar, né? Ekrateia. Ela significa autocontrole. O que é isso, irmãos? É a virtude de alguém que domina os seus desejos e paixões, especialmente seus apetites sensuais, né? É o cara que tem controle sobre a sua vida, principalmente na questão moral. Olha, queridos, sinceramente, eu pensando nessas virtudes, me vem o coração o seguinte: para mim, a parte mais difícil é domínio próprio. Quem me conhece sabe, eu pareço um cara calmo, mas eu só pareço. Eu tenho um gênio forte, irmãos. Né? Na esposa. Eu tenho um gênio forte, entendeu? E eu sei o quanto eu necessito de domínio próprio na minha vida. Estou exercitando isso, estou tentando exercitar. Eu comecei a orar sobre isso semana passada, na sexta-feira, irmãos. Foi terminar a oração e Deus me colocar numa situação em que eu tinha que manifestar isso. E eu fracassei de imediato. Puf. Mas eu estou lutando. Eu estou lutando, entende? A questão é a seguinte, irmãos. Pense comigo. Mesmo tendo nascido de novo, e embora a natureza divina esteja dentro de mim, há um outro homem que habita aqui, irmãos. Há impulsos, desejos, há luxúrias e paixões. E conquanto eu tenha crido no Evangelho e tenha conhecido o poder de Deus, ainda há dentro de mim, dentro de você, uma luta que ela é terrível e diária. Gálatas 5:17, queridos. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. De acordo com a Bíblia, irmãos, o crente ele tem 2 naturezas. Uma natureza carnal, e que toda a vida dessa natureza te puxa para aquilo que não presta, para as coisas que desagradam a Deus. Mas, ao mesmo tempo, você tem também uma natureza espiritual, e essa natureza espiritual vai te
encaminhar para as coisas que agradam ao Senhor. Nós vivemos isso o tempo todo, irmãos. Salvo, com certeza salvo. Escolhido por Deus, com certeza. Mas eu preciso manifestar domínio próprio, eu preciso controlar os meus impulsos, eu preciso controlar as minhas paixões, eu preciso controlar os desejos que me são proibidos, irmãos. E essa é uma luta que não para. Essa é uma luta que permanece dia a dia. Alguns cristãos levam vantagem, alguns outros não, mas o fato, querido, é que todos nós lutamos contra isso. Todos nós. Olha, irmãos, como se isso não fosse ruim o suficiente, né? Ainda temos um inimigo externo tentando por todos os meios possíveis nos arrastar para uma vida de pecado, despertando nossos desejos mais íntimos. Então, eu já tenho a minha própria natureza, que milita contra a minha natureza espiritual o tempo todo, sem parar, como se isso não bastasse, eu tenho o diabo. Lembra lá de Eva, lá no jardim, irmãos? Está tranquila lá, vivendo com o marido, em comunhão com Deus, e de repente o diabo aparece para ela numa serpente. O que ele faz? Ele vai atiçar, irmãos, os desejos de Eva, a curiosidade, a tentação de ser semelhante a Deus. E no caso dela, né, ela caiu feito uma boba e levou o marido junto. E por causa daqueles dois, nós estamos aqui hoje. Eu estava conversando com uma amiga minha, ela com dificuldade já foi crente, entra e sai, com dificuldade de se manter firme, né? Pastor, eu não concordo, pastor, principalmente com essa questão da mulher no Velho Testamento e tal. Eu digo, minha filha, vá brigar com Eva. Ah, pastor, mas é sempre culpa de Eva. Infelizmente é ela mesmo. No caso de vocês, é com ela, tá bom? Vão se virar com ela para lá. Porque as dores de parto, essa submissão ao marido, essa coisa toda, irmãos, é por causa de Eva, viu? Não se vira com ela lá. Nós precisamos, irmãos, de domínio próprio. Agora vejam, a despeito das lutas constantes contra todo tipo de imoralidade, dos ataques sedutores do maligno, nós precisamos atentar, irmãos, ainda para um ensino bíblico a respeito do domínio próprio em outras áreas. E eu queria tratar de algumas coisas específicas com vocês. Onde mais nós precisamos de domínio próprio, irmãos? Sabe onde é que é? Não é todos, é lógico, né? Se eu disser que é todos, eu estou mentindo. Mas, no geral, irmãos, no geral, onde o ser humano mais precisa de domínio próprio é na língua. Até os tímidos, que são tímidos diante de pessoas estranhas, quando está ali no seu ciclo de amizade, sai de perto, entendeu? Sai de perto. O domínio próprio começa com a língua, irmãos, no controle da língua. Eu não vou ler Tiago, mas leia lá Tiago, do 1 ao 12. A ideia de Tiago é o seguinte: se você não controla a sua língua, sua fala, sua conversa, você não controla mais nada em sua vida. Essa é a ideia de Tiago 3. Quem domina a boca é capaz de controlar todo o corpo. Invertendo a ordem, se você não domina a boca, irmão, esquece o controle do corpo, né? Eu ouvi durante muito tempo, irmãos, eu li um livro chamado A Quarta Dimensão, de Paul Young-Cho, que hoje é David Young-Cho. Ele mudou o nome, americanizou o nome. Ele diz uma coisa interessante nesse livro. Há muitas críticas, mas tem umas coisas interessantes. Ele diz que conversou com um neurocirurgião, né? O cara que trabalha com a mente. Ele disse o seguinte: quando uma pessoa diz repetidamente para si, eu não consigo, eu não posso, ele está enviando um comando para o seu cérebro, dizendo que aquilo que ele está dizendo que não pode, ele realmente não vai conseguir fazer. Só um exemplo. Ah, pastor, eu acho tão lindo tocar um instrumento, uma bateria, mas eu não consigo. Bom, se você diz para você mesmo que não consegue e mantém esse discurso, você nunca vai tocar uma bateria. Você está se auto-sabotando, se auto-programando para nunca conseguir tocar um instrumento como esse. A língua, irmãos, é um negócio impressionante.
Nós precisamos. Olha os conselhos de Deus, irmãos, para nós. Efésios 4:29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Numa tradução da Bíblia Viva, o sentido de palavra torpe é boca suja, tá bom? Então não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, o convite o chamado controle-se de tal maneira que não saia da sua boca nenhuma palavra que vá prejudicar alguém, que vá ferir alguém. Se é para sair alguma coisa, tem que ser algo que transmita graça àqueles que estão ouvindo. Me diz aqui, irmãos, precisamos ou não precisamos de domínio próprio para isso? Usar a boca apenas como fonte de bênção e não como fonte de maldição. A palavra torpe significa apodrecido, podre, né, de qualidade ruim, imprópria para o uso, sem valor. A gente chama isso de boca suja. Olha, querido, um crente, fica difícil. Eu estava pensando, né? Eu estava lá em casa me arrumando e o vizinho lá ouve televisão e acho que ele pensa assim: eu vou fazer o vizinho, mesmo que ele não esteja vendo, mas ele vai me ouvir. Porque tudo que está passando lá eu ouço em casa, entendeu? E o cara tá lá ouvindo, assistindo o filme dele lá, e o outro chamando o outro. Pensa, um cristão chamando quem quer que seja de merda, irmãos. Irmãos, é muito degradante, sabia? Eu sei que isso é comum, né? Por causa da televisão a gente acha isso normal, mas pensa em alguém te chamar de merda. E pensa na real ali, o que é. Não, não pode sair, irmãos. Ou então essa coisa da gente ficar no palavrão, essa boca suja, sabe? Que é tão comum nos filmes que a gente assiste. Uma das coisas que me faz ter um pouco de resistência, pouco não, ter muita resistência a filme brasileiro, irmãos, é o linguajar. É muito forte, entendeu? É muito baixo, na verdade. Muito baixo. Olha um outro texto. Tiago, irmão, só o versículo 2. E numa tradução que, na verdade, não é uma tradução, ela é uma paráfrase, né? Olha só. Todos nós cometemos erros de toda espécie. Mas o homem capaz de afirmar que nunca diz coisas erradas pode se considerar perfeito, pois se consegue controlar a sua língua, consegue controlar todas as outras partes de sua personalidade. É um retrato do que Tiago está dizendo. Se você consegue controlar a língua, então você consegue controlar todas as outras partes do seu corpo, da sua personalidade. Esse é um desafio, irmãos. Domínio próprio. Domínio próprio. Olha, irmãos, repetindo, eu tenho dificuldade, eu não vou mentir, não. Eu tenho dificuldade. Agora eu tomei para mim como uma coisa que eu vou vencer no nome de Jesus, entende? Vou vencer. Eu sei que eu vou tropeçar algumas vezes, mas sem isso, sem o domínio próprio, não há como ter certeza da minha eleição. Eu estou adiantando a ministração, isso não é bom não, mas para você entender, querido, a importância disso aqui na nossa vida, tá? Falei da língua. Vamos falar aqui de hábitos cotidianos. Por exemplo, né, a glutonaria e bebida, no caso, né, são hábitos pecaminosos, querido, contra os quais nós somos advertidos. O cristão é alguém que deve se alimentar adequadamente. A gente não pensa muito nisso, né? Ah, se você ler o livro de Eclesiastes, irmãos, e tem tendência para comer, você vai virar um obeso rapidinho, porque a ideia de Eclesiastes é o seguinte: comer é uma das melhores coisas do mundo. E é uma recompensa que Deus nos dá por causa das labutas aqui na terra, entendeu? Então, comer é uma recompensa divina. O seu camarada já gosta disso. Devemos comer com moderação, irmãos. Comer com moderação. Veja uma coisa interessante. Provérbios 23:20 diz assim, olha, 20:21. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem.
Olha o conselho, querido, que nos é dado aqui. A ideia de Salomão aqui tem a ver com pobreza, né? Quem come muito, quem bebe muito, cai em pobreza. Mas aí, a ideia que eu queria trazer para vocês, querido, é que quem faz isso, faz porque não tem domínio próprio. Faz porque não tem controle sobre si. Uma outra coisa, muito rapidamente aqui, andando aqui, é a moderação no uso do tempo, irmãos. Eis uma coisa que é o calcanhar de Aquiles da maioria dos crentes que eu conheço. O cristão, querido, ele não deveria ocupar-se com atividades inúteis, mas sim ocupar-se com atividades que sejam edificantes. E antes que eu leia qualquer coisa, eu queria fazer alguns comentários sobre isso aqui, tá? Primeiro, quanto tempo você gasta por dia com rede social? Quanto tempo, irmãos? É, tem gente que usa. É Tinder, né? O nome? Tinder. Tinder. Aquele de relacionamentos. Tinder. Tinder, né? Será que se eu me cadastrasse por lá, só para dar uma bisbilhotada, eu acharia algum de vocês por lá? Não? Irmãos, bem baixinho, eu já vi de homens casados lá no Tinder. Tinder. Paquerando outras meninas, outras mulheres. Um homem casado que se diz crente lá. Não sei nem o que que é, nunca vi, irmão, esse negócio. Só ouço falar. Facebook, o Instagram, ou Instagram, né? Tem aí, tem toda rede social, irmãos. E tem tanta rede social, eu uso a Parler, que é uma rede social conservadora, né? Ela é semelhante ao Twitter. O Twitter é muito cheio de frescura. A questão é, como você gasta o teu tempo? Quanto tempo você passa com o celular na mão, irmãos? Irmãos, eu gosto de tecnologia. Eu tenho um celular, eu tenho um tablet da Samsung, eu tenho um tablet híbrido e tenho um computador de 14 polegadas. Eu gosto desse negócio. E estou sonhando, só não comprei porque o dinheiro não deu ainda, estou sonhando com um tablet de 10 polegadas da Samsung, tá? É meu sonho de consumo para agora. Eu amo tecnologia, querido. Mas, irmãos, você não vai me ver e minha esposa tem acesso ao meu celular, tudo liberado. Sabe? Você não vai me ver batendo papo com ninguém em rede social. Não faço, irmãos. Eu tiro dúvidas, eu evangelizo as pessoas principalmente pelo WhatsApp, mas ficar batendo papo, jogando conversa fora, irmãos, nem com família, nem com irmãos da igreja, com ninguém, eu não gasto meu tempo dessa forma. Eu estou sempre manuseando essas coisas, mas sempre no intuito de aprender, de crescer. Agora, com transmissões, eu gasto muito tempo tentando aprender como é que faz transmissões, como é que se programa o OBS, entendeu? Como é que eu posso tirar o melhor proveito desse negócio todo aqui, para poder fazer uma transmissão boa. Meu tempo todo é gasto nesse sentido, ou estudando para pregar, ou lendo os livros que eu leio, a Bíblia, ou aprendendo alguma coisa nova para poder melhorar o que eu faço aqui. Eu não gasto tempo, irmãos. E eu vou gastar um pouquinho de tempo com isso aqui, querido, porque me permita dizer uma coisa, irmãos. Eu acho que a nossa juventude ela está se inutilizando no que diz respeito ao futuro. Por quê? Porque você tem nas mãos uma ferramenta que poderia ampliar o teu conhecimento de uma forma assim tremenda, mas você só usa essas ferramentas para gastar o teu tempo com coisas desnecessárias. Eu quero aprender português, alguma coisa de português. Vai lá no YouTube, digita o que você quer, que você vai achar um monte de coisas. Eu quero aprender um pouco sobre história. Digite lá o que você quer e você vai achar um monte de gente falando daquele assunto. Irmãos, o conhecimento é uma coisa hoje muito de fácil acesso. Está a um toque da nossa mão, irmãos. Mas, infelizmente, as pessoas gastam seu tempo no WhatsApp. Uma coisa que me deixa triste, irmãos, e até chateado, é eu chegar numa loja, que nem foi agora em Imperatriz, e a pessoa está lá na rede social, você chega e fica olhando para um lado para o outro e ela nem dá trela para ti. Olha, pode parecer chato, mas se eu fosse um patrão
E eu visse um funcionário meu dessa forma, eu demitia ele. Ah, pastor, isso é radical demais. Não, ele foi contratado para trabalhar, entende? Ele pode usar o WhatsApp dele depois, no outro horário, mas ali não. A não ser que se trabalhe com isso. O patrão da minha irmã proibiu os funcionários de usar o celular na loja. Eu disse, minha irmã, ele é doido. Quem trabalha com venda aqui não trabalha, o WhatsApp é uma ferramenta impressionante, imprescindível, na verdade. Não dá para viver. Ele caiu na real. A minha irmã, olhando escondida, às vezes, começou a aumentar o número de venda. E ele foi lá e viu aquilo e liberou para os funcionários. Agora vocês podem usar para vender. Mas que tolice dele, né? Agora, se não diz respeito ao teu trabalho, irmãos, eu sei que você já passou por isso, né? Chegar na loja, o funcionário está ali, nem liga para ti, ele está ali, na verdade, ele nem te vê entrando, ele está tão entretido ali com aquele negócio ali, que o camarada chega, rouba e ele não vê nada. Preso ao WhatsApp, entende? Como você tem gastado o teu tempo, irmãos? Eu poderia citar aqui, querido, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas são lícitas, mas nem todas me edificam, né? O crente, querido, equilibrado, ele deve dividir o seu tempo, irmãos. Há uma ordem, querido, há uma ordem de prioridades na vida de um crente. Primeiro, logicamente, Deus. Segundo, família, não há dúvida nenhuma, família, Deus, família, entende? Não é igreja, não, irmãos, é Deus. Família, igreja, trabalho, tanto faz. Há uma ordem, entendeu? Em que nós devemos ocupar o nosso tempo. Me preocupa muito, irmãos, não vou mentir. O fato de ver um jovem adolescente hoje passar 4, 5 horas com o celular na mão, sem produzir nada. Eu vejo lá na casa da minha mãe, eu tenho uma sobrinha, né, filha do meu irmão, é lógico, senão não era sobrinha. Irmãos, ela fica 7, 8, 10 horas por dia. Na verdade, ela só larga o celular quando está dormindo, jogando. Jogando sem parar. Você sabe o que é ficar 10 horas por dia com o celular na mão? Jogando, irmãos, jogando. O que ela está fazendo? Meu querido, ela está destruindo o futuro dela. Infelizmente. Infelizmente. Andando aqui, tem algumas coisas aqui. Olha, domínio próprio. Controle de si mesmo. Controle dos seus sentimentos, controle das suas emoções, controle das suas atitudes. Controle, irmãos, controle. Nós somos chamados por Deus, e está lá em Gálatas 5, 23, é fruto do Espírito domínio. É engraçado, né? Deus manda que eu desenvolva domínio próprio, mas se eu voltar lá em Gálatas, está lá como fruto do Espírito. Então é algo que Deus quer que eu lute para ter, mas que Ele está me disposto a me dar de graça, entendeu? Mas eu preciso querer. Repetindo aqui uma coisa, pastor, como é que você consegue casar essas duas coisas? Deus me manda desenvolver, mas lá diz que Ele me deu. É simples, irmãos. Lembra lá de Filipenses 1,6? Não, 2, na verdade, 12, 13, onde o Senhor diz para eu desenvolver a minha salvação. Por quê? Porque Ele opera em nós o querer e o efetuar. Porque Ele gera em nós o desejo, Ele me manda fazer, irmãos. O domínio próprio é a mesma coisa. É uma promessa de que Deus vai me dar, mas Ele manda que eu busque. É aquela coisa, querido. Eu posso dizer para ti assim, olha, eu tenho comida para ti. Mas se você não me diz assim, pastor, então me dê um prato de comida, eu não vou te dar comida. Eu vou esperar você se posicionar e dizer, eu quero. Entende? É mais ou menos isso que acontece com a questão do domínio próprio. Nós precisamos buscar. Nós precisamos nos esforçar para manter o domínio, querido, da nossa própria vida. Andando um pouquinho mais rápido, irmãos, por causa do tempo, vamos falar de perseverança. Olha o texto. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude. Tem fé? Tem. Acrescente virtude. Acrescentou? Sim. Agora, conhecimento. Já tem fé, virtude, conhecimento? Sim. Agora, domínio próprio. O que vem agora? Perseverança, irmãos. Perseverança. É essa palavra. É uma palavra interessante. Ela vem de uma palavra grega chamada rupone, ou rupone. E ela significa, irmãos, estabilidade,
constância e tolerância. Esse é o significado dessa palavra grega. O uso dela no Novo Testamento é o seguinte: a perseverança é a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Olha que conceito, irmãos. O perseverante é aquele que se mantém firme à fé que tem, leal ao Senhor, independente das circunstâncias. Isso é ser perseverante. Também chamada de resistência paciente, ou o Hernandes Lopes chama isso de paciência triunfadora em circunstâncias difíceis. É um nome bonito, né? Paciência triunfadora em circunstâncias difíceis. Ou seja, o cara se mantém fiel. E aqui, irmãos, abrindo um pouco mais o leque de compreensão, não só fiel a Deus, não só fiel a Cristo, mas fiel à esposa, fiel ao esposo, fiel ao amigo, fiel à igreja, entendeu? Fiel aos princípios que ele defende. Fidelidade. É essa a ideia de perseverança aqui. Quando nós falamos de domínio próprio, irmãos, o objetivo é conter os nossos desejos mais íntimos. Quando falamos de domínio próprio, na verdade, o objetivo era conter os nossos desejos mais íntimos, os nossos impulsos interiores, enquanto a perseverança diz respeito principalmente às pressões e aos problemas da vida. Por isso que é algo que diz respeito às nossas disposições interiores, aos cuidados que nós temos que ter conosco mesmo, tá? Primeiro, esse controle, irmãos, em relação aos nossos desejos, aos nossos impulsos. Agora, diz respeito aos problemas que vêm a nós. Não só os problemas internos meus, as fraquezas que eu tenho, mas aquilo que vem de fora para me assediar. Ouça essa descrição, é do Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte, olha, a vida cristã, embora gloriosa, não é um mar de rosas. Não pisamos aqui em tapetes aveludados. Aqui ainda não é o céu. Aqui choramos e gememos. Aqui somos assolados por tempestades e navegamos por mares revoltos. Aqui cruzamos desertos tórridos e atravessamos vales escuros. Sofremos ainda ataques externos e temores internos. Essa é a realidade do viver cristão, irmãos. Eu tenho um certo temor com um povo que propaga uma espécie de positivismo. Eu sempre conto isso quando eu falo sobre essa questão, né? Eu fui chamado uma vez aqui no Buriti para um culto de senhoras, num dia de tarde, de um sábado à tarde. Aí a senhora amiga disse assim, pastor, leva o violão e você faz o louvor e a reflexão. Eu digo, tá bom. Aí eu fui. Cheguei ali, sentei, né, numa roda ali com várias senhoras já, quase todas elas mulheres de uma certa idade. E ali, irmãos, começou, né? Eu quase nem adorei nem nada. Elas começaram a contar vantagens ali da vida, e vitória, porque Deus fez isso, porque Deus falou, porque Deus aquilo. E eu fiquei olhando aquele negócio todo, aquele movimento todo. Quando elas pararam, eu disse, irmãs, eu acho que eu não tenho nada para dizer para vocês, não. Vocês estão tão bem de vida que eu acho que eu vou para casa. Eu fui abençoado com vocês aqui. Mas eu fiz isso, querido, sendo um pouco porque eu conhecia alguma daquelas mulheres. E aquilo que elas estavam falando ali não condizia com a realidade vivida por elas. E não é porque são crentes maduros, espirituais, que aprenderam a deixar de lado os problemas da vida e vivem felizes. Não é não, querido. É porque o cristianismo de muita gente hoje, superficial, ensina que se você não estiver vivendo de vitória em vitória, você não é um crente abençoado. Está doente? Olha, cuidado, isso pode ser pecado. Olha, a mão de Deus está. Então, para não parecer que Deus está nos punindo, nos castigando, nós manifestamos uma vida esplêndida, sabe, tipo mar de rosa. Como o Hernandes diz aqui, né? Parece que a gente está caminhando sobre tapetes aveludados. A vida é só bênção. Ô, irmãos, como eu gostaria que fosse assim, sinceramente. Mas eu sei que a gente passa por tantas lutas, querido, tanta dificuldade. Há tanto choro, irmãos, aqui.
há tantas adversidades que a gente enfrenta. Olha, nós precisamos de paciência. Nós precisamos dessa capacidade, irmãos, de suportar as lutas, as dores que nós enfrentamos. Particularmente, querido, eu creio que, embora, embora Pedro esteja falando aqui de maneira individual, né? Você tem que lutar por isso. Particularmente, eu creio, querido, que nós não devemos desenvolver essas qualidades sozinhos. Sinceramente, eu acredito que nós precisamos de ajuda uns dos outros, irmãos, para vencer esse tipo de coisa. No meio da luta, irmãos, por mais que a gente seja resistente e fiel ao Senhor, nada melhor do que ter um ombro amigo, sabe? Nada melhor do que você saber que tem pessoas que se importam com você e que mesmo que não estejam ali presentes, elas estão orando por ti. É bom demais isso, irmãos. Eu gosto quando alguém coloca no grupo da igreja lá, irmãos, orem por mim, porque aconteceu isso com fulano, com ciclano, e aí os irmãos tudo ali. E eu sei que os irmãos realmente vão orar, entendeu? Eu oro, irmãos. Eu oro. Se eu disser que eu vou orar mesmo, entendeu? Às vezes eu esqueço ali no momento ali, mas lá na frente eu lembro e lá vai eu orar, entendeu? Porque é importante, irmãos, saber que nós não estamos sozinhos. Eu não estou falando da relação com Deus, não, estou falando dessa relação aqui conosco, tá? Eu vou andar um pouquinho mais rápido, porque senão não vai dar tempo, não. Piedade. Vamos lá. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança e a perseverança a piedade. Nós chegamos aqui ao terceiro bloco de virtudes, tá? Vocês lembram lá que eu estou seguindo aqui aquilo que o Lord colocou. Ele pegou essas 7 virtudes e distribuiu isso em 3 blocos. O primeiro bloco, né, tem a ver com o caráter da nossa fé. Aí a gente fala de virtude e conhecimento. O segundo, nós falamos agora, né, tem a ver com as nossas disposições interiores, irmãos. Tanto as lutas internas para controle, né, para autocontrole, como as lutas que vêm de fora, no caso da perseverança. Agora nós temos piedade. Piedade, querido, diz respeito à nossa relação com Deus. É devoção a Deus que resulta numa vida agradável a Ele. Esse é o conceito que Vine, ou Vine, dependendo de como você lê, do dicionário Vine, entendeu? Olha só, segundo Timóteo 3:12, eu vou ler 2 versões para você tentar entender o que eu estou falando com piedade. Na primeira versão, na primeira tradução, diz assim: olha, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Viver piedosamente. Agora, na segunda tradução, sim, e todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo sofrerão perseguições. Devoção em Cristo, devoção a Cristo. De consagração, de submissão, de busca, irmãos. A verdadeira piedade, querido, ela envolve nossas afeições e desperta dentro de nós um desejo de gozar da presença e da comunhão de Deus. A piedade produz em nós um anseio, um desejo pelo próprio Deus. Isso é retratado num salmo muito famoso, que é o Salmo 42, né? Onde o salmista expressa isso de maneira muito vívida, né? Esse anseio que ele tem pela comunhão, pela presença do Senhor. Olha o texto, só rapidinho. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? O salmista está aqui impossibilitado de ir ao templo cultuar o Senhor, então ele manifesta, querido, esse desejo. Olha como ele coloca, irmãos. Assim como a costa anseia pelas correntes de águas, irmãos. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui o nome do cara. É um pastor famoso, Judson de Oliveira, cantor também. Ele diz que a costa, querido, ela anseia pelas correntes de água por 2 motivos. O primeiro é para saciar a sede, é lógico, né? Mas o segundo é que a costa, ela exala um cheiro, um odor que atrai os predadores, entende? Então ela anseia pela água, porque quando ela mergulha na água, ela para de exalar aquele odor. Então, a sobrevivência dela
necessita da água, entende? É nesse sentido. O salmista está dizendo assim: olha, é como se ele estivesse dizendo, para eu sobreviver, eu preciso estar na presença do Senhor, eu preciso estar no templo, onde os irmãos se reúnem para adorar o Senhor. Eu preciso disso como quem precisa saciar a sede ou como quem necessita se esconder da presença dos inimigos. Irmãos, é uma metáfora muito interessante do que é devoção. Esse sentimento, essa necessidade, entendeu? Esse desejo ardente por estar diante do Senhor. Irmãos, a ideia mais básica desta palavra, querido, de piedade, é a de um relacionamento profundo com Deus. Profundo. E observe, irmãos, quando eu digo um relacionamento profundo com Deus, isso não tem nada a ver com fazer alguma coisa para Deus, tá? Eu vou explicar isso. O piedoso é aquele que vive em comunhão íntima e permanente com o Senhor e não aquele que exerce algum ministério na igreja. E deixa eu fazer um alerta para vocês, irmãos. É trágico, mas é possível exercermos muita atividade na igreja sem sermos piedosos. Tem gente que se satisfaz só com as atividades. É bom que haja pessoas envolvidas, é necessário, mas aquele que se envolve com a obra de Deus não pode confundir as coisas. A minha atividade com Deus deveria ser fruto da minha relação com Deus. E não fazer da minha atividade um substituto para a minha relação com Deus. Vocês entendem isso, né? Antes de qualquer coisa, busca, irmãos, comunhão, intimidade, tempo a sós com o Senhor. O crente que se satisfaz só com o culto domingo, irmãos, ele está numa situação muito delicada, entendeu? Tá na UTI, quase sem conseguir, mas porque, irmãos, não é possível manter intimidade com Deus apenas em cultos. Tem que haver uma busca individual, irmãos. Vou repetir uma coisa que eu venho dizendo aqui há algum tempo já. Vida cristã, 95% dela é vivida a sós com o Senhor no seu quarto. Os outros 5% a gente faz isso aqui, tá? Muita gente inverte. 95% da vida cristã dele é em atividades. E os 5% é lá sós com o Senhor. É uma inversão de valores, irmãos. E é uma inversão perigosa, muito perigosa. Agora veja uma coisa interessante. Então tenha isso. Você precisa desenvolver piedade. O que é isso? É uma busca constante por um relacionamento com Deus. Tempo a sós com o Senhor. É aquela coisa de você entrar no seu quarto, irmãos, fechar a porta e ter tempo para Deus. Você pode fazer isso lendo a Bíblia, pode fazer isso orando, pode fazer isso em adoração, você pode fazer isso apenas em silêncio, coloca uma música instrumental de fundo e fica calado diante do Senhor, buscando o Senhor, ou tentando ouvir o Senhor. Mas é essa coisa vivida a sós, é entre você e Deus, tá? Entre você e Deus. Agora veja, se a piedade, irmãos, diz respeito à nossa relação com Deus, por que o apóstolo inseriu piedade nesse ponto aqui, onde ele trata da relação com os outros? Né? Por que tratar disso somente aqui nesse bloco? Por que ele não colocou isso lá lá no lugar da virtude, já que diz respeito à nossa relação com Deus? O Lloyd Jones diz, querido, que isso se dá por causa de algo que ele vai explicar. Olha só, ele diz assim, ele está explicando isso. Antes de eu pensar em minhas relações com qualquer outra pessoa, sempre devo me certificar de que o meu principal objetivo e a minha maior ambição na vida é honrar a Deus, glorificar a Deus e proclamar o seu louvor. Então, quando eu for me relacionar com as pessoas, eu preciso saber, eu preciso honrar a Deus. Eu preciso glorificar a Deus. Irmãos, por que isso? Olha, há uma coisa interessante aqui. Olha, pensa, piedade, fraternidade, amor. Piedade, amor a Deus, relação com Deus. Fraternidade, amor entre irmãos, Amor diz respeito ao amor geral, pelas pessoas que não conhecem a Cristo, principalmente. Então, há uma escala muito bem elaborada. Primeiro, a minha relação com Deus, porque sem isso vai ser impossível me relacionar com os irmãos da forma como deveria me relacionar. E sem esse amor,
também é impossível amar as pessoas. Consegue entender? Então, antes de falar da relação com o meu próximo ou com as pessoas ao meu redor, ele fala da minha relação com eles. Se isso não estiver no lugar certo, irmãos, eu vou me relacionar mal com as pessoas. Então, piedade, fraternidade. O texto diz, para que vocês não esqueçam de forma alguma, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade e a piedade fraternidade. Aqui com certeza é amor entre irmãos, entre irmãos. E eu vou parar aqui, irmãos, por causa do meu tempo, tá bom? Senão vai ficar incompleta a minha pregação ali no Instagram. A semana que vem eu sigo em diante. Queridos, grave uma coisa bem. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Se essas coisas não existirem em nós, não haverá certeza de salvação. Não haverá segurança de salvação. Por mais que eu esteja falando há não sei nem quanto tempo sobre certeza de salvação em Romanos, sem que essas coisas estejam em nós, vai ser muito difícil alguém ter. Por que é importante saber disso, irmãos? Né? Eu vou brincar com vocês. Isso vai ser dito semana que vem, na pregação da semana que vem, porque eu vou tratar exatamente disso, entendeu? Vou tratar disso, na verdade. Só grave isso, querido, só grave isso. Você é um crente, ama a Deus, mas nunca tem certeza de salvação. Eu digo isso porque eu pergunto constantemente para as pessoas. Pastor, não tem. Se morrer agora, pastor, se eu morrer agora, acho que eu não vou para o céu. Pastor, por quê? Ah, pastor, porque minha vida assim, minha vida aquilo. E então há essa insegurança, irmãos, essa insegurança. O que Pedro vai dizer é o seguinte: quando essas coisas estiverem evidentes em nossa vida, então haverá segurança de salvação. Não é que essas coisas produzem salvação, mas porque elas existindo em nós, nós vamos saber que nós somos salvos, que nós somos eleitos, tá bom? Mas isso vai ficar para a semana que vem. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, por favor, querido. Fecha teus olhos. Irmãos, por mais simples que seja a ministração, eu quero que você entenda, querido, que essas coisas não são aquele tipo de coisas que você, isso eu quero ter, aquilo eu não quero ter. Não, irmãos. Porque Deus fez o que fez por nós, Ele exige isso de nós. E Ele exige isso de nós porque Ele quer que nós tenhamos segurança. Ele quer que nós tenhamos certeza. Que não ponhamos em dúvida tudo aquilo que Ele fez por nós. Pois sem que essas coisas existam em nós, irmãos, não haverá tanta certeza do amor de Deus. Não haverá tanta certeza da fé que nós temos, nem da obra que o Jesus Cristo fez naquela cruz por nós. Então, o desafio de Deus para nós é que a gente coloque isso em prática. É necessário, irmãos. Não é uma mensagem para ouvir, irmãos, e sair daqui dizendo assim: legal, virtude, conhecimento, domínio próprio. Não, irmãos, é uma coisa para ser vivenciada. E eu vou tentar mostrar a vocês, querido, como essas coisas são importantes na nossa vida. Eu tenho mais 2 domingos para fazer isso, irmãos. E eu espero que o Senhor me dê graça para desenvolver como eu quero esse tema.